vai sair agora. Ela não pega na frente. Eu tenho que ser passado. É, porque tá no horário, né? Muito difícil conciliar óculos com máscara. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ninguém quer falar. Tudo com sono. Ai, meu nariz. Tá aí já, né? Tem que apagar essa lâmpada aqui. Tá mexendo nesse negócio, né? Mexer. Esse tá mais pra cima. Eu só veio mais, hein? Nós na fita. Eu não ia vir por causa do meu coisa igual. Você vai vir. Viu? Bom dia. Quem está nessa sala? Brenda, o que você está fazendo aí, Brenda? Brenda, eu vou te falar, né? Eu acho que o meu som não tá. Admitir, sim. É outra coisa que eu não estou escutando eles. Já chega agitando. Calma. Tá pensando a minha bolinha. Oi, pessoal. Não tô ouvindo. Oi, pessoal. Mas não é aqui, é assim. Oi, pessoal. Falem alguma coisa aí em casa. Bom dia, professora. Oi. Não, eles não estão gritando, é que aqui que tá alto. Tá, pronto. Resolvido. Bom dia, como foram de feriado? Bom dia. Tudo bem dos feriados? Brenda, o que você está fazendo aí, minha filha? Olha, hoje nem tá chovendo, viu, Brenda? Nem tá chovendo, Brenda. É porque, professora, Só porque eu tenho que cuidar do meu irmão por um tempo, Brenda, entendeu? ali, ó. Tá meio lenta a coisa aqui. É que, professora, às vezes minha mãe tem que sair para trabalhar rapidão. Não sou a culpada. Brenda, você tá no mudo, a gente nem escuta o que você fala. Olha lá. Pronto. 11 mais 4, 15. Comigo, 16. Tá bom? Vamos lá. André está aqui, 3 de novembro, hein? Falta pouco, 3 semanas para as provas. A Agatha está aqui, a Bia está ali. Brenda, externo. Tá? Felipe de Mello está? Não? Aqui, senhora. Só o Espina, né? Professora. Aonde? Aqui, eu tô aqui, ó. Aqui. A senhora não tá escutando a gente, eu acho. Felipe Ué, Espina? Eu tô Aqui, aqui, ó. se você tá ouvindo, não. A senhora não tá Ué. escutando, a senhora não tá Ah, escutando. deu aquele bug de novo. Aqui. Ali. Acho que eu baixei eles demais.
Isabela. Professora, eu ia avisar, a Isa vai demorar para entrar. No caso, vai se atrasar. Oi, Isa, fala alguma coisa. Professora, Ela não tá Ih, escutando a voltou. gente, Mari. Ela não tá escutando. não entendi. Mas, de novo, o que deu aqui? Professor, o volume tá no zero. Escreve no chat. Que volume tá no zero? Tá no zero. Aonde? Não, isso. Não, é isso. A caixinha tá zero. No projetor, senhor. Olha lá, ó. Aí, agora tá. E agora? Agora aí que tá. Tá me ouvindo, senhora? Sim, tá comigo, é comigo. Ai, Henrique, tá. Isabela. Isa Santos. Então, Não? eu acho que tava com problema porque a gente tava falando e você não tava escutando. Ah, Luiz Henrique. Professora, você me escuta agora? Sim. Escuto tudo. Luiz Fernando. Não veio. Luiz Henrique. Sim, Espina, eu já te dei presente. Luiz Henrique não está? Tá. Luísa? Não? Ah, tá. Duda tá aqui. Maria Fernanda? Não? Mariana? Aqui, Sora. Matheus? Ainda não? Murilo? É povo que gosta de dormir com frio, imagina se Aqui, não senhora. grande. Eu dormi até meio-dia. Nicolas? Ah, senhor, eu duvido. Você deve botar 30 despertador. Pedro? Rafa? Rebeca? Tá aqui. Rebeca foi a primeira a chegar. Sara? Pessoal, abram o livro na página 45, por favor. Olha que vai ter VA essa semana, hein? Ah, eu já vou explicar a VA. Desculpa, Pro, 45? É, do didático. Ó, senhora, pega leve. Hoje eu trouxe até calculadora. Você não faz pouquinho mesmo. Eu sempre pego leve. Sou a professora mais fofa que tem. Eu só perco para Mari. Mas você não tá pegando os outros. Você vai ver. É verdade. Olha lá. Esse aqui a gente tinha feito. Quem pode me dizer o que é uma grandeza inversamente proporcional? De casa. Eu sei. Se não alguém não se candidatar, é o candidato a alguém. Professora, travou bem na hora que você falou. Não sei se foi só pra mim. Inversamente proporcional, professora, é quando é mais e menos. Por exemplo, quanto mais tempo a torneira fica ligada. Não, desculpa, calma. É mais e menos, professora. Por exemplo, Quanto mais aumenta uma coisa, mais diminui. sim, quanto mais você aumenta uma coisa, mais diminui a outra. Eu fui usar o exemplo da página 43, eu me buguei toda. Exatamente. Ou seja, uma grandeza inversamente proporcional, por exemplo, quanto mais rápido eu vou, menos tempo eu vou levar para chegar. E assim por diante. Certo? Isso, professora, eu queria falar isso, só que minha mente não deixou. Eu embolei toda. E diretamente proporcional. Alguém pode me dar um exemplo? Quanto maior, tipo, quanto mais você come, mais você engorda. Não necessariamente, depende do biotipo da pessoa, né? Mas um exemplo clássico é, quanto mais gente para trabalhar, mais produção você tem. Quanto mais máquinas, mais você consegue... Essa era da torneira, né, professora? Quanto mais tempo ela fica ligada, mais água ela gasta. Exatamente. Professora, bom dia. Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu cheguei, tá? É a Isa. Sim. Tá bom, eu já... Tá bom, vou te dar presente. também. Tá bom, obrigada, senhora.
Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. A Esther chegou? Sim, pro. Tô aqui. Professora, eu também cheguei, viu, a Isa com Z. Sim, Isa com Z eu já dei presente. E a Isa Santos também. Luiz Henrique, Luiz Fernando, Maria Fernanda, Nicolas, Pedro. São os que estão sem presente. E uma grandeza não proporcional, o que que seria? Lembra das alturas lá das idades? Vai dobrando a idade do cara, o cara vai aumentando de tamanho, vai dobrando o tamanho? Não, né? Então, é isso aí. A gente vai fazer agora o último exercício desse capítulo para finalmente entrar em outro, tá? Que é esse aqui da vendedora. Eu quero que vocês façam ele agora. Olha lá, a vendedora de uma loja recebe mensalmente um salário fixo de 1.600 mais uma comissão de 2%. Veja na tabela o salário total da vendedora. Está aqui, ó. Olha lá. Se vender no mês R$2.000, 2% de R$2.000 é 0,02 vezes 2.000, que dá 40. Então, mais o fixo dela, que é 1.600, 1.640. Se vender 8.000, bom, 8.000, 2% de 8.000 já é 160. 160 mais os 1.600 fixos, 1.760. E se vender 16.000? 2% de 16.000 é 320. Mais os 1.600 que é fixo, 1.920. Certo? Então, vamos observar aqui na tabela. Quando o valor do mês, quando o valor das vendas no mês dobra, acontece a mesma coisa com o salário? Não. Por exemplo, passou de 8 para 16, dobrou as vendas. O salário do cara dobrou? Não. Não. Então, a gente está diante de uma grandeza? Não. Não proporcional, muito bem. Inversamente proporcional é quando um aumenta, foi isso que eu comecei falando. Se aumenta a velocidade, o outro diminui. Não é o caso. Esse caso aqui é uma grandeza não proporcional. Aumentou o salário dele, sim, conforme aumentou as vendas. Só que não aumentou de uma maneira proporcional. Certo? Deixa eu botar grandão aqui para vocês enxergarem. Então, ali, ó. Não. Por exemplo, quando o valor de vendas foi de 8.000 para 16.000, o salário dele dobrou? De 1.640 para 3.280? Não. Então, é uma grandeza não proporcional. Tá. Pode justificar com cálculo. Bom dia, tudo bem? Tá bom, obrigada. Letra B. O valor... Senhora, rapidinho. Oi. O Matheus pediu para você liberar ele. Ah, é verdade, o Matheus está aqui embaixo. Espera aí. Ô, Sori, quer me deixar como co-host? Ah, é boa ideia, né? Porque se eu travar... Espera aí. Deixa eu ir aqui em participante. Isa. Isa. É aqui, né, Isa? Oi, professora, cheguei. Desculpa o atraso. Foi, viu? Sora. Tá bom, eu já te dei presença, Matheus. Fica sossegado. Tá bom. Entenderam isso, pessoal? O que que é a diferença entre uma grandeza inversamente proporcional, diretamente proporcional e não proporcional? Não proporcional é quando os dois podem aumentar ou os dois podem diminuir, só que não de um jeito proporcional, como foi esse exemplo aqui. Proporcional é quando, por exemplo, eu dobrei uma grandeza e a outra também dobrou. Inversamente proporcional, quando uma dobrou e a outra caiu pela metade. Isso é inversamente proporcional. Agora, quando as duas aumentam de um jeito não regular, como foi o caso desse salário aqui, Felipe Espina, você pode ligar sua câmera, por favor? Obrigada. E assim por diante, certo? Então, aqui nessa tabela, a gente está diante de uma grandeza não proporcional.
certo? Mantenham as câmeras ligadas para que vocês possam ganhar presença, certo? Daí pergunta assim na letra B: o valor das vendas e o salário são grandezas diretamente proporcionais? São diretamente, né? Mas não proporcionais. Por quê? Porque os dois aumentam, só que não de forma proporcional, certo? Observando apenas o valor das vendas e a comissão, responda as questões. Quando o valor de vendas quadruplica, a comissão também quadruplica? Sim. Olha lá. 2 vezes 4. Olha aqui para a tabela. Deixa eu pegar minha canetinha. Prestem atenção. Isso é conteúdo de VA e de prova. Olha cá. Quando eu quadrupliquei, ou seja, eu multipliquei por 4. 2 vezes 4, 8. Sim. A comissão também quadruplicou? 40 vezes 4 é quanto? 160. Então, é sim. Quando o valor das vendas quadruplicou, de 2 para 8, a comissão também quadruplicou. Aí, nesse caso, é uma grandeza proporcional. Diretamente proporcional. Então, vendas do mês e comissão são diretamente proporcionais. Agora, vendas do mês e salário fixo, aqui salário final, não são proporcionais. Porque quando quadruplica, aqui o valor do mês quadruplicou o salário dele, antes fosse, né? É o fixo. Exatamente, a Agatha fez uma observação aqui que merece pontinhos. Por quê? O que ela falou aqui? Que o que faz essa grandeza não ser proporcional, o salário final, não é a comissão, é o salário fixo. É isso que faz não ser proporcional, porque ele é sempre o mesmo, já diz, é fixo. Então, se ele não altera, por mais que quadruplique aqui, nunca vai quadruplicar o valor total, porque o fixo é sempre o mesmo, já fala fixo, certo? E a comissão fosse igual, né, senhor? A comissão é igual, a comissão é proporcional. A gente viu aqui na pergunta da letra C. Quando o valor de vendas quadruplica, a comissão quadruplica? Sim. Eu quero dizer, senhora, se fosse o mesmo número na comissão. Não, aí não ia mudar nada. Exatamente. A Agatha entendeu bem. Então, é sim. Quando o valor de vendas e a comissão são diretamente proporcionais, sim, a gente acabou de ver, quando um quadruplica, o outro quadruplica. Então, são diretamente proporcionais quando o que acontece com uma grandeza, acontece com a outra também. Agora, valor do mês e salário são grandezas diretamente proporcionais? Não, ele não quadruplica o salário final. Entenderam isso, pessoal? Então, escrevam sim aí na letra C. Só escreve sim quem não entendeu. Quem não entendeu tem que perguntar e eu explico de novo. Porque isso é conteúdo de prova. A prova vai ser um modelo diferente do que vocês vêm acostumando, tá? Esther, você pode ligar sua câmera, por favor? Obrigada. Ok. Letra D. Chamando de X o valor de venda no mês. Essa primeira coluna aqui à esquerda. Esse é o X. Qual é a expressão algébrica que representa a comissão? A Agatha já respondeu uma parte ali, né? A comissão, o fixo é 1.600. O fixo não entra aqui, porque não é o salário final que ele está perguntando. Qual o valor da venda no mês? Se X é o valor na venda no mês, qual a expressão algébrica? Bora lá! Se o X for 2, o que a gente fez? Se o X for 2.000, 2.000 vezes 002. Se o X for 8, 8 vezes 002. Então, qual que é a expressão? Não! Olha lá. De casa, alguém pode me ajudar nisso? Está dizendo que o X é esse aqui, ó, valor de vendas.
Qual a expressão algébrica que representa a comissão? Se o x for 2.000, 2.000 vezes 002. Se o x for 8.000, 8.000 vezes 002. Se o x for 16.000, 16.000 vezes 002. Então, qual que é a expressão algébrica que representa essa situação? Bia, fala pra gente. Desculpa, Pro. Qual que é a expressão? Oi, Pro. Oi? É que travou, na verdade, não consegui escutar, porque minha internet está muito lenta. Tá, eu estou perguntando ali da letra D. Qual o valor de X? Chamando X o valor de venda, qual a expressão algébrica que representa a comissão? Ou seja, se eu estou dizendo que o meu X é isso, se X é 2.000, 2.000 vezes 2%, que é 002. Se o X é 8.000, 8.000 vezes 002. Se o X é 16.000, 16.000 vezes 002. Então, é X vezes quanto? A expressão algébrica? 0,002. 0002? Isso. Essa é a expressão algébrica. Se o x é 2.000, 2.000 vezes 002. Se o x é 8.000, eu vou substituir o valor de x. Então, é isso que a gente vai escrever lá. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a sala. E a equação que representa o salário? X vezes 002. Se o x é 2.000, não fez 2.000 vezes 002? Se o x fosse 8.000, não fez 8.000 vezes 002? E o salário? O salário, como não considerar? Considera tudo. Não vai ser 1.600, que é o fixo, mais 002x. 002x é a comissão. Se eu vender 1.000, vai ser 1.000 vezes 002. Se eu vender 2.000, 2.000 vezes 002. Só que o salário final dele sempre vai ter um fixo de 1.600. Então, vai ser o 1.600 mais quem? A comissão vezes o que vendeu. Isso é muito usado na área comercial, tá? Eu vou subir aqui para vocês copiar direitinho, mas eu quero que vocês entendam isso, tá? Olha lá. Ok, pessoal? Copiaram? Tá. Organize suas ideias. Olha lá, vire a página. Escreva o que você entendeu sobre qual assunto indicado no quadro. Grandezas diretamente proporcional, grandezas inversamente proporcional e grandezas não proporcionais. Preencham ali, por favor. Preencham o livro de vocês, página 46. Vamos, Rafa. O que é uma grandeza diretamente proporcional? O que é uma grandeza inversamente proporcional? Você entendeu, Matheus, isso? Mais ou menos. O que você entendeu de menos? O que você não entendeu? Eu não entendi nada, Sora. Hã? Eu não entendi nada. Nada? Então, vamos lá. Deixa eu lá no meu quadrinho branco, enquanto vocês preenchem. Alguém que pode encostar a porta para mim, porque essas crianças ficam falando mais que a mulher da cobra.
Alô? Ah, não, acho que a minha filha junto. Quer dizer, acho que a minha filha fala mais que todas elas. Deixa eu fechar isso aqui para a gente explicar para o Matheus aqui. Porque é conteúdo. Não vai fechar e não tranca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Rebeca fica bem sentadinha aí. Olha lá, Matheus. Olha só. Quando eu tiver uma grandeza diretamente proporcional, vou te dar um exemplo, Matheus. Vou te dar um exemplo. Que nem esse exemplo aqui que a gente viu agora. Ó. Eu quero dar um exemplo mais simples. Deixa eu pensar no exemplo. Olha só, Matheus, eu tenho. As minhas grandezas são o número de funcionários e a outra é a produção. Ou seja, quantidade de parafusos produzidos. Produzidos. Certo? Deixa eu arrumar isso aqui. Isso. Então, assim, ó, Matheus, se eu tiver 10 funcionários, eles conseguem produzir 100 mil parafusos num mês, tá? Agora, se eu tiver 20 funcionários, eles vão produzir... 200 mil? 200 mil. Se isso acontecer, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, certo? Por quê? Porque dobrou o número de funcionários, dobrou a minha produção, ok? Mas vamos supor que não foi bem assim. Com 20 funcionários, eu produzi 150 mil. O que aconteceu? Quando dobrou o número de funcionários, não dobrou a minha produção. Então, eu tenho uma grandeza não proporcional. Entendeu? Esse caso aqui, quando não dobra os dois juntos, eu tenho uma grandeza não proporcional. Entendeu a diferença? Sim. Quando é proporcional, já fala a palavra, é proporcional. Se um dobrou, o outro vai dobrar. Agora, nesse caso aqui, não dobrou. Então, eu tenho uma grandeza não proporcional. Se aqui, no lugar de 150 mil, fosse 200 mil, daí a gente teria uma grandeza diretamente proporcional. Certo, Matheus? Sim. Agora, a gente vai fazer o exercício 2 juntos, ali na página 47. Olha lá. Vai lá na página 47, Matheus. Vamos fazer junto ali. Diz assim. Uma fábrica precisa entregar uma encomenda no menor tempo possível. Olha lá. No menor tempo possível. Assim foi feita uma previsão de quantas máquinas poderia usar e do tempo de trabalho. O que você acha, Matheus? Quanto mais máquinas, eu vou precisar de menos tempo ou de mais tempo para entregar? Acho que de menos tempo, não é? Menos tempo. Olha lá. 2 máquinas produzem em 18 dias. 4 máquinas em 9 dias. 6 máquinas em 6 dias. Ou seja, é uma grandeza o quê, Matheus? Diretamente proporcional. Por que diretamente, se um aumentou e o outro diminuiu? É inversamente proporcional. Inversamente. Porque quando uma aumenta e a outra diminui, a gente tem grandezas inversamente proporcionais.
Ou seja, a gente dobrou. Vamos olhar da primeira para a segunda coluna. A gente não dobrou o número de máquinas? De 2 para 4 não é o dobro? E o que Sim. aconteceu com o número de dias? Caiu Ele pela diminuiu. metade. Então, sempre quando eu dobro uma grandeza e a outra cai pela metade, é inversamente proporcional. Agora, se eu dobrasse aqui e aqui fosse 36, daí seria diretamente proporcional. Certo? Uhum. É isso que a gente estudou aqui nesse capítulo. Então, a gente sempre tem que analisar as duas grandezas. Normalmente, quando a grandeza estiver relacionada com o tempo, provavelmente seja inversamente proporcional. Porque quanto mais gente tu tem, menos tempo tu leva. Quanto mais velocidade tu põe no carro, menos tempo tu leva para chegar. Então, essas grandezas com o tempo, normalmente, na grande maioria, não 100%, elas estão relacionadas com inversamente proporcional. Certo, Matheus? Entendeu agora? Sim. Tá bom. Então, tá bom. E aí, responderam lá? Felipe Espina, me diz o que você escreveu no quadrinho grandeza diretamente proporcional. Espina não está mais na aula? É para dar falta? Tá bom. Rafa, o que você escreveu? Grandezas diretamente proporcional? O que deu aqui? E aí, Rafa? O que você escreveu? Grandeza diretamente proporcional. É. Sora, eu não achei. Eu não consegui achar também. Posso falar, Sora? Pode. Pode. Ai, Sora, minha internet tá falando que tá ruim, mas se travar, você me avisa, tá bom? Tá bom. Eu coloquei quanto mais máquinas, maior a produção. Isso, é um exemplo. Muito bem. Muito bem. Inversamente proporcional. Esther, o que você escreveu? Esther? O que você escreveu no inversamente proporcional? Não escreveu? Não. Pedro, o que você escreveu no inversamente proporcional? Hã? Alô? Oi? Alô? Pedro, não estamos te escutando. Não, acho que está com problema. Senhora, posso falar? Pode. Eu coloquei assim, quanto mais pintores, menos tempo de pintura. Quanto mais cantores... Menos tempo de pintura. Ah, sim. Quanto mais pintores, menor é o tempo que vai levar para pintar. E se fosse em relação à área pintada? Quanto mais pintores eu vou conseguir pintar? Mais área ou menos área? Aí ia ser diretamente proporcional. Muito bem, Murilo. Perfeito. O Murilo deu um exemplo aqui brilhante, ó. Se eu tenho número de pintores em relação à pintura, quanto mais pintores, mais área eu vou conseguir pintar. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Mas em relação ao tempo, quanto mais pintores, menos tempo eu vou levar. Muito bem. Muito bem. Luísa, o que você escreveu em grandezas não proporcionais? Ô,
Professora, eu não coloquei exemplo. Eu meio que expliquei. Pode explicar, eu também expliquei. Me fala o que você explicou. Eu coloquei que aumenta, mas uma das grandezas dobra e a outra não. Isso Como o aí. exemplo da página. Ou seja, elas aumentam de forma desproporcionais, né? Isso. Eu coloquei que elas aumentam ou diminuem de uma não igual. Exatamente, não proporcional. Muito bem, gente. Então, eu vou botar aqui para quem não fez, pelo menos copiar. Então, aqui, ó, diretamente proporcionais, quando duas grandezas variam sempre na mesma razão. Inversamente proporcionais, quando elas variam sempre na razão inversa uma da outra. E não proporcionais, quando variam sem seguir a mesma razão ou a mesma inversão. Certo? Olha lá. Esse hora do estudo aqui a gente não vai fazer. Se alguém quiser fazer, pode fazer, depois eu corrijo. Vamos para o nosso último capítulo, afinal estamos em novembro. Rumo ao 9º ano, alguns, né? Vamos lá. Nossa, Ué? Eu não sei como é que vocês estão nas outras disciplinas. Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu não consegui melhor do que eu tô indo esse ano, não. Hã? Eu faço depois de muito esforço, viu? Pode parecer muito esforço. Olha, eu sugiro que vocês estudem para essa prova, hein? Eu pretendo. Eu vou explicar para vocês por que vocês têm que estudar para essa prova. Porque o positivo já foi notificado de algumas questões em sites deles. Então, as questões da positivo não estarão mais em nenhum site. Eles já foram notificados sobre isso. Então, eu digo para vocês, não só em matemática, mas em todas as disciplinas, vocês estudem. Porque estão para acontecer algumas alterações aí. Não vai ter mais prova online? Vai, a prova vai ser online. Ok? Podemos continuar? Agora a gente vai falar sobre probabilidade. O que é probabilidade? Alguém pode definir? Exatamente. Não vai acontecer, mas pode. É. A chance de acontecer, presta atenção vocês duas maritacas aqui. A chance de acontecer algo. Isso é uma probabilidade. Quando eu tenho 100% de chance de acontecer, eu já não tenho mais probabilidade. Eu tenho o quê? Certeza. Opa! Vai acontecer. 100% que eu vou aprovar de ano. Agora, se eu digo 50%, significa o quê? Eu posso aprovar ou não posso aprovar. É o mesmo caso da cara ou coroa. 50% de chance. Tá? Então, isso é uma probabilidade. E se eu tenho 0% de chance de acontecer, isso é impossível acontecer. Então, não vai acontecer. Certo? Então, a probabilidade, ela pode ser expressa em que valores? Ou de 0 a 100%, caindo dentro dessas certezas ou impossibilidades, ou de 0 a 1, né? Que é aquele 0,05, que é 5%, ou 0,50, que é 50%. A gente expressa dessas formas assim. Sim, é possível. Certo? Olha, só é impossível ser 0. Quando não for 0, você pode contar. Certo? Ok? Eu acredito que vocês já tenham visto esse assunto nos outros anos, né? Eu lembro mais ou menos. Porque eu dou desde o 6º ano isso aqui. A minha filha, no 2º ano, tem. Então, vamos lá. Digite a senha. A segurança da informação está relacionada
com a proteção de dados de um indivíduo ou organização. Então, vocês já percebam que esse assunto ele está muito ligado na área da informação. Tecnologias de informação trabalha com muito isso. Trata-se de um conjunto de cuidados que devemos ter para preservar nossas informações, incluindo aquelas disponíveis em dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores. Entre tantos cuidados, podemos citar a utilização de senhas, em que é recomendado evitar o uso de algarismos repetidos, sequenciais e que compõem a data de nascimento, por exemplo. Então, vamos lá. Considere os algarismos 0, 5, 7 e 8 para responder as questões. Quais as senhas possíveis com 4 algarismos? Nossa, Virgem Maria, né? Vai fazer essa conta aí. Só que não é infinito. Mas tem bastante, mas não é infinito. Eu acho que é infinito. Não, os números são infinitos. Tá, mas... E aí? Não, mas, ó, só pode 4 algarismos. Certamente ele vai parar no 999. Não tem como passar. É verdade. Eu achei que esse resultado do lado. Você tem um ótimo ponto. Nossa, já achei que eu ia fazer. Na verdade, vocês vão pensar assim, ó. Eu tenho 4 possibilidades começando com 0, 4 possibilidades começando com 5, 4 possibilidades com 7. Não é porque você vai botar esses 4 números. Não, para começar. Depois você vai contar quantas possibilidades você tem. Mas o que eu digo é assim, ó, você vai, por exemplo, um dos números que poderia ser 0578. Daí, ou 0875, ou 0785. É 4, ok? Deve ter mais de 10 mil possibilidades. 4 possibilidades para o primeiro, 4 possibilidades para o segundo, 4 possibilidades para o quarto número. Então, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. São 6 a mais do que esses 4 primeiros. Ó, o negócio que você pode contar. Pessoal, olha só. Não pode esquecer que algumas meninas eles permitem você usar caracteres diferentes, sabe? Pessoal, vamos focar nesse exemplo. Pessoal, vamos focar neste exemplo que o livro deu. Olha lá. Quais são os números que ele deu? 0, 5, 7 e 8. Tá? São esses os números que você pode construir a senha lá para o seu celular. Então, começando com o 0. Daí vai ter 4 possibilidades começando com o 0. Certo? Vai ser 0, 5, 7, 8. Vou fazer só o primeiro, tá? Porque eu não vou fazer 256 possibilidades. Pode ser 0, 7, 5, 8. Pode ser 0, 8, 7, 5. Então, só começando com o 0, a gente tem 4 possibilidades, não tem? Ok. E quantos números são? E quantos números são? 4. Então, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quanto que dá isso? 256 possibilidades. Professora? Oi? Sim. O Matheus mandou avisar que o computador dele desligou do nada e agora está atualizando. Sim. Ok. Só que a gente não vai fazer desse jeito que eu estou explicando. Existe uma fórmula para calcular. E essa fórmula vocês vão aprender aqui agora. Mas eu só queria que vocês entendessem isso que eu fiz. São 4 números e para cada número tem 4 possibilidades de acontecer. Eu comecei com o 0. Começando com o 0, a gente tem 4 possibilidades de acontecer. Faltou um aqui ainda. O 0. Qual que está faltando? 0785. 0785.
Então, são 4 possibilidades, começando cada um dos algarismos. Eu comecei com 0, tem 4 possibilidades começando com 0. Tem 4 possibilidades se eu começar um número com 5. Tem 4 possibilidades se eu começar um número com 7. E tem 4 possibilidades começando um número com 8. Então, são 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256 possibilidades. Porque a gente vai entender a seguir. Que eu não vou ficar explicando isso aqui, senão ninguém vai entender nada. E nem diz a Brenda, não entendia nada. Espera aí. Porque o livro aborda essas coisas de uma maneira aleatória, tá? E agora a gente vai para ele mesmo para poder aprender. Cadê meu livro? Perdi. Que merda. Ai, desculpa. Peraí. Deixa eu achar meu livro aqui, gente. Achei. Olha lá. Prestem atenção, pessoal. Olha lá. Princípio multiplicativo. Vamos entender o que é isso. São as árvores de possibilidade. Olha lá, Agatha. Agora ele vai explicar aqui. Deixa eu aumentar. Senão nem eu não enxergo. Prestem atenção, pessoal. Olha lá. Quantos números de 2 algarismos distintos, sendo cada um ímpar, podemos formar? Olha lá. Para determinar esses números, podemos utilizar um esquema conhecido como árvore de possibilidade. Só vou avisando que eu vou ensinar um jeito bem mais prático que isso, mas para vocês entenderem como se fazia e como que dá para fazer. Os algarismos ímpares são quais? 1, 3, 5, 7, 9. Ok. Então, eu tenho esses algarismos aqui, certo? Observe. Peraí, vamos lá para cima, meu filho. Lá para cima. Isso. Observe que o algarismo da dezena pode ser qualquer número ímpar. Já o da unidade depende de qual algarismo foi escolhido anteriormente, pois não pode haver repetição. Veja que parte da árvore de possibilidade já foi preenchida e complete-a com os números que estão faltando. Então, vamos lá. O número 1 ele já preencheu. 3, 5, 7, 9. Né? Pode ser esses da dezena para continuar sendo ímpar. Esse é o objetivo. Quantos números de 2 algarismos distintos, sendo cada um ímpar? Então, o 3, quais que vão ser? O 1, o 5, o 7, o 9. Agora o 5. Cai fora o 5. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 7, 9. Do 7, estão preenchendo aí? 1, 3, 5 e 9. Caiu fora o 7. E do 9, 1, 3, 5, 7. Agora façam os de baixo, eu quero ver. Quais são as dezenas que podem ser feitas, então? Da primeira ramificação, ele já disse ali, 13, 15, 17 e 19. E da terceira, quem que sai ali? Canta as pedras, Sara. A do 3, professora, a outra? É. Eu coloquei 10, 15, 17 e 19. Não, minha filha, é 3. A dezena começa com 3, então é 31. Ah, não, professora, eu tava fazendo a de baixo, a verdinha. Ah, tá. Tipo, dá 3 embaixo, tipo, ficou 1, 5, 7, 9, mas no verde, embaixo no número, ficaria 10, 15, 17, 19. Sim. Senhora, não ficaria 31, 35, 37, 39? Quem falou isso, Brenda? Muito bem, Brenda, parabéns. E o 5, Brenda? 51, 53, 57, 59? Exatamente. 71, 73, 75, 79. Ah, entendi, professora, agora. Então, eu posso... Aqui, ó. É, eu também entendi agora. É, eu também não tinha entendido. Então, professora, a 7 ficaria, então, tipo, por exemplo,
Seria com 7, então 71, 73, 75, 79? Exatamente. Ah, entendi. Você vai juntando ali, ó, algarismo da dezena com 1. Hã? Porque a tua dezena começa com 3. Aqui a tua dezena começa com 5. Não pode ter repetição. Não tem interpretação e possibilidades também estranhas. Então, de acordo com esse esqueminha aí, quantas possibilidades foram feitas? Várias. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, 20 possibilidades. E aí? Certo? Em total. Dá 40 pessoas no total de possibilidades. Exato, 20. 5 vezes 4 é 20. Mas tem em cima também. Não, mas aí você lá em cima você usou só o algarismo. Depois você juntou a dezena com o algarismo, dezena com algarismo, dezena com algarismo, dezena com algarismo. E daí quais são as possibilidades de dezena? 13, 15, 17, 19. Vocês entenderam isso em casa, pessoal? Nada de prestar atenção no registro. Então, nesses casos aqui, a gente usa esse princípio. Ó, nesse exemplo, pelo princípio multiplicativo para o algarismo de dezenas, existem 5 possibilidades. A minha dezena é 5. E quais são as possibilidades de unidade? 4. Para cada uma dessas possibilidades aqui, não tinha 4 aqui? Então, 54. E 55 vezes 4 é 20. Esse é o jeito que ele explica, em vez de fazer toda essa ramificação aqui, entenderam? Mas existe ainda uma fórmula para fazer isso que é bem mais simples, tá? Agora, considere uma senha composta de 3 caracteres, em que seja possível utilizar somente letras A e B. Dessa vez, é possível haver repetição. Ó, tá deixando fazer repetição. O que são caracteres? Qualquer dígito numérico, letras, código de controle ou símbolo especial. Certo? Tentem preencher a árvore ali, na página 51. Vamos lá. Pode haver repetição agora. Por exemplo, o A. O A pode dar A e B. Tá, e depois? Eu coloquei depois a D e a B, a E e a C. Não, sempre A, B. Só pode usar a B, A. O A e o B. Cadê a Brenda que sumiu? Mari, você pode ligar a sua câmera, por favor? É que ligaram aqui em casa, eu fui lá atender, senhora. Tá Voltei certo. já. Tá bom. Meu Deus, cara. Eu sou chata, não sei. Imagina, pressão sua. Até a senhora concorda. Ah, a senhora concorda com tudo. Eu não concordo com tudo, não. Ah, se verdade. Eu disse pra Agatha que era a impressão dela. Aí tá pronto, admitiu. Não seguiu o que eu queria. Bora lá, pessoal. Que eu quero saber as senhas possíveis. Bora lá. Quem fizer, grita bingo. Do terceiro caractere, tem que mudar o que pra ser? Ué, daí você olha ali, ó. A. Pode ter repetição. Pode ser A, B, ABA, ABB. Minhas senhas, eu fiz uma senha muito complexa, muito grande, para nem eu lembrar. Porque é que eu consigo das pessoas me rastrear aqui. E eu vou acabar pegando a senha. Bia, tá conseguindo, Bia? Nossa, eu acredito tudo errado. Tá conseguindo? Oi, pronto.
Quanto que deu as senhas aí, Duda? Sora, eu não entendi, não. O que é para fazer? Você vai criando as possibilidades. Agora tu pode ter repetição. Do A aqui, ó. Deixa eu puxar esse troço aqui para cima que está me incomodando. Olha lá, do A pode sair A e B. Do B pode sair A e B. E agora? Desse A aqui, quem que pode sair? Ah, tá, Sora, acho que eu entendi. A e B de novo. E o B? A e B. Deixa eu botar meu óculos, que eu não enxergo mais nada assim, ó. Não, meu amor. Aqui, ó. Aqui, cadê minha bolacha? Aqui vai sair A ou B, concorda? Sim. Ó, vai sair A ou B. Aqui também. A ou B. E agora? Pode sair A, B, A, B, A. Tá? Sim, obrigada. A Brenda não entendeu. Vou mostrar. Olha lá. Olha só. Do primeiro caracteres, ou vai ser A ou vai ser B. Dessa vez eu posso repetir, dizia o enunciado. Do A, o que pode sair? A ou B. E do B? A ou B. E agora? A, B, A, B, A, B, B. Vocês vão puxando a ramificação. Ai, Agora eu entendi, professora. Agora eu entendi também, Sora. Eu só não tinha feito as senhas certas, mas o segundo caractere e o terceiro eu fiz certo. Porque daí vocês vão ligando aqui, ó. A, B. A, B, A. E A, B, B. Depende. Se você botou o B primeiro antes do A, não. Agora, se você botou que nem o A e o B aqui primeiro, sim. Podia ser qualquer outra letra também, essa. Olha lá. E o B? O B pode ser A ou B. E o A? O A é A ou B. O B é A ou B. E agora? B, A, B, A, B, 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 A ou B, B, B. Certo? Entendeu, Brenda? Sim? Então tá bom. Sim, Sora, agora eu entendi. Eu fiz igual a Sara. O segundo caractere e o terceiro caractere estava certo, mas a senha estava... Tava errado. Eu fiz também os dois certos, só que a senha eu errei. Vocês entenderam, pessoal? Felipe Espina, liga a sua câmera pela última vez que eu vou falar, que eu vou te dar ausência. Professora, ela desliga, mas eu tô aqui, ó. Eu estou aqui. Para você, ela parece que desliga. Para mim, ela tá ligada. Bora lá. De acordo com a árvore de possibilidades, podem ser formadas quantas senhas? 8. 4 aqui e 4 aqui. Utilizando o princípio multiplicativo, que é isso que ele está explicando aqui. O que é princípio multiplicativo? Olha lá, podemos pensar que para o primeiro caractere que compõe a senha, existem duas possibilidades, A ou B. Depois, duas possibilidades, A ou B de novo. E aqui, para cada um, A ou A, B. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente as 8 possibilidades de senha que tem ali. Certo? Vamos ver outra situação, porque vocês vão fazer exercícios em casa. Que horas são? Ih, tem tempo ainda. Olha lá. 6 amigos viajaram à praia e resolveram tirar uma foto para guardarem de recordação. Considerando que todos devem ficar lado a lado, quantas fotos diferentes podem ser tiradas, levando em conta apenas as posições ocupadas por eles?
Olha lá. Escolhida a primeira pessoa. Existem 5 possibilidades de acontecer. Só escolhendo a primeira, a 6 aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. A água está aqui, ó, a 6. Aqui ainda tem mais 5 possibilidades de acontecer. Se eu fixar agora aqui na Maria Eduarda, mais 5 possibilidades de acontecer. Depois eu fixo a Rebeca aqui na primeira posição, mais 5 de acontecer. São 6 possibilidades de acontecer. Exatamente. Do mesmo modo, escolhendo a segunda pessoa, vai existir quantas maneiras? 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Depois que eu fixei a segunda. Então, eu já fixei 2. Daí vão ser 4 posições ainda para serem mudadas. Certo? Depois que eu fixar a terceira. E assim por diante. Então, o que acontece com esse princípio multiplicativo? Eu vou multiplicar 6 vezes 5 vezes 4. É um jeito bem mais fácil que eles ensinam nesse livro de fazer do que toda essa árvore aqui, entenderam? Então, você faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Certo? 720 fotos. Eu fiz 6 vezes 6 vezes 6. Também. Certo? Ok. Olha lá. A Brenda? Brenda, tu tá com cara de quem não entendeu nada, a Agatha falou. Entendeu esse vídeo desse aqui que a gente fez aqui? É que a gente entende mesmo quando a gente vai começar a fazer exercício. Então, eu falei isso agora, professora. Eu não entendi, pro. É assim, ó. Esse princípio multiplicativo, ele ensina a partir do primeiro caractere você ir multiplicando. Porque daí você não precisa construir toda essa árvore aqui. Porque essa árvore aqui, ela é aplicável quando você tem, assim, um número pequeno de dados. Agora, tu imagina esse da foto, fazer 720 possibilidades. Então, ele está ensinando a fazer esse princípio aqui multiplicativo, que é você já pegar, que nem aqui, ó, ele pegou as dezenas. Nesse primeiro exemplo que a gente fez, quantas dezenas eram possíveis ser construídas? 1, 2, 3, 4, 5. Daí ele faz 5 vezes, quantas possibilidades cada dezena nos dava? 4. 4. Então, ele faz 5 vezes 4, eu já achei as 20 possibilidades. Porque muitas vezes você não tem que dizer quem são elas, você tem que dizer quantas possibilidades eu tenho. Então, ele já fez 5 aqui, vezes 4 aqui, dá 20 possibilidades. Aqui foi a mesma coisa. Quantas possibilidades a gente tem aqui? Contando na árvore, a gente vai ver que tem 8. Mas não precisa fazer a árvore. O que ele está explicando? Que eu tenho 2 possibilidades aqui, 2 possibilidades aqui, e no terceiro caractere eu tenho mais 2 possibilidades, ou é A ou B. Então, eu faço 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, que são os mesmos números de possibilidade que eu achei aqui. Aqui a gente já não teria como construir uma árvore para essas 720 possibilidades. Como é que ele fez aqui? Tinham ali 6 pessoas, tá? Daí ele fixou uma pessoa, ele grudou a Brenda aqui. E eu só vou mudar aqui as outras 5. Só essas 5 que vão mudar de lugar. Primeiro vai ficar aqui a Agatha, a Sara, a Rebeca, a Maria Eduarda e a Esther. Depois vem a Esther para cá, daí vai mudando. Então, tem 5 possibilidades. Quando ele fixar a segunda pessoa, sem mudar mais ela de lugar, eu vou ficar com 4 possibilidades. Ah, entendi. Então vai diminuindo as possibilidades. Exatamente, por isso que eu vou fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar a 720. Ah, entendi. Então, por isso que o nome é princípio multiplicativo, porque ele começa a multiplicar. Olha, vamos fazer mais exemplos e depois com exercícios
a gente vai pegando mais. Olha lá, considerando 1, 4 e 6. Tenho 3 algarismos aqui. Quantos números com 3 ordens podem ser formados com eles? Então, a primeira resolução é você montar todas as possibilidades. Só que pensem, às vezes, que nem nesse caso aqui da foto, imagina você gerar 720 possibilidades, é muita coisa. Por isso que existem cálculos de probabilidade que nos ensinam a fazer isso. Então, pelo princípio multiplicativo, como que a gente faria? A gente tem 3 algarismos e a gente quer com 3 ordens. Então, eu vou fazer o quê? Tá, a primeira solução é montar por aleatoriedade todas as possibilidades, tá? A segunda resolução. Usando o princípio multiplicativo, não é difícil concluir que a quantidade vai ser 27. Por quê? Porque você tem 3 algarismos, 1, 4 e 6. Desse modo, do mesmo modo que o algarismo da centena pode ser escolhido de 3 maneiras, o algarismo da dezena também pode ser de 3 maneiras. Então, você vai ter 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Entenderam? Porque você tem 3 maneiras de localizar as centenas. Sabe? Você pode botar 1, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, 4, 1, 6, 4, 6, 1. Então, tem 3 maneiras. E 3 maneiras de localizar a dezena. E daí fica 3 vezes 3 vezes 3, são 27 números que tem nessa tabela aqui. Tá? E aqui, ó, ainda considerando 3 números, como os fazemos para determinar quantos números pares com esses 3 algarismos podem ser formados? Quantos números pares pode ser? Ou eu vou fazendo de forma aleatória, ou eu uso o princípio multiplicativo. Eu tenho 3 algarismos, e é centena que ele pediu ali? Deixa eu ver. Uma das possibilidades. Aqui, cadê a pergunta? Com 3 algarismos, ó. Então, vai ser 3, porque eu tenho 3 algarismos. Deixa eu pegar minha canetinha e ir mostrando para vocês. Ó, eu tenho 3 algarismos, tá? 1, 4 e 6. Então, eu tenho 3. E ele está pedindo para ser formado... Cadê a pergunta, gente? Perceba que eu vou fazer uns quantos pares aqui, ó. Quantos números pares? Então, pares a gente sabe que é 2. Com 3 algarismos. Com 3. Ou seja, na casa de centena. Então, vai ser esse 3 vezes 3, porque é centenas que ele quer. E números pares é vezes 2. Então, vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. São 18 possibilidades. Certo? Entenderam? Sim ou não? Não. Olha só. Diz assim, ó. Aqui ele está dando um outro exemplo, ó. É um exemplo novo. Ainda, considerando que os algarismos 1, 4 e 6, quantos algarismos a gente tem? 3. Como fazemos para determinar quantos números pares eu tenho? Então, eu vou multiplicar por 2, certo? Com 3 algarismos. Com esses 3 algarismos, eu vou multiplicar vezes 3, porque é centenas. Ó, são a casa de centenas. Se fosse dezenas de pares, seria 3 vezes 2 vezes 2. Mas como são centenas, é 3, porque são 3 algarismos. 1, 4, 6, 2, porque é pares. Mesma coisa ímpar, seriam 2. E 3, porque são na ordem de centenas, ó. 1, 2, 3. Então, vezes 3 aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, esse é o jeito que ele explica aqui de fazer esse princípio multiplicativo. Ó, 3, porque são 3 centenas, é na casa de centenas,
eu tenho 3 possibilidades de dezena e tenho 2 possibilidades de unidade, que são só os números pares. Então, ó, aqui está bem explicadinho. Ó. Existem 3 possibilidades para escolher o algarismo de centena, 3 possibilidades de escolher o algarismo de dezena e 2 possibilidades de escolher o algarismo da unidade, 4 ou 6. Por quê? Porque é um número, eu só posso usar 1, 4 e 6. Certo? Sim ou não? Sim, Sora, eu acho que eu entendi agora. É que a gente vai ter que fazer exercício para ver se fixou mesmo, tá? Na aula que vem, a gente vai fazer os exercícios da página 54 e 55. Daí a gente vai ficar mais claro isso, tá? Então, deixa eu concluir aqui. Agora é com você, ó. Tentem fazer esse para ver se vocês entenderam, ó. Considere os algarismos 1, 4 e 6 e determine com 3 algarismos distintos podem ser formados com eles. Quantos números com 3 algarismos distintos podem ser formados com eles? Uma é a possibilidade de fazer aleatoriamente, fazer a tabelinha. E a outra é com o princípio multiplicativo. Daí vocês vão pensar assim, com o princípio multiplicativo. 3 algarismos distintos, eu posso ter até 3 centenas. Quantas dezenas eu posso ter? E quantas unidades? E daí multiplica centena vezes dezena vezes unidade. Tentem fazer, por favor. Essa aqui, ó. Quem conseguiu de casa fazer? Sora, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o multiplicativo? Multiplicativo, quantas centenas tem? 3. 3 possibilidades de fazer centena, não são? Começando com 100 e poucos, 400 e poucos e 600 e poucos, certo? E dezenas? 46, 61. Exatamente, 2 possibilidades de fazer dezena. E unidade? Uma possibilidade. É o número de possibilidades que a gente coloca aqui, pessoal. Então, assim, ó, percebam assim, ó. Eu tenho esses algarismos para usar, 1, 4 e 6. Quantas possibilidades eu tenho de fazer centena? 3 possibilidades. Ou eu vou fazer 100 e poucos, 400 e poucos ou 600 e poucos. São 3 possibilidades que eu posso começar meu número, não são? 100 e alguma coisa, 400 e alguma coisa ou 600 e alguma coisa. Dezenas. Quantas possibilidades são? 2, porque uma eu vou estar usando para centena, não vou? Então, eu vou ficar, se eu usar 1, se eu fixar 1, eu vou ter 2 possibilidades de fazer dezena, ou 40 e poucos ou 60 e poucos. Entendem isso? Aqui vai o número de possibilidades que eu posso usar. Então, pensem assim, pessoal. Quantas possibilidades eu tenho para fazer centena? 3 possibilidades. Ou o número vai ser 100 e poucos, ou 400 e alguma coisa, ou 600 e alguma coisa, não vai? Então, eu tenho 3 possibilidades de fazer centena. E dezena?
Para mim fazer dezena, eu vou fixar uma centena. Então, eu vou fixar o 1. Quantas possibilidades eu tenho de fazer dezena? Ou vai ser 40 e poucos, ou vai ser 60 e poucos. Ah, eu vou fixar o 4. Ou vai ser a dezena com 1, ou vai ser a dezena com 6. Então, eu tenho duas possibilidades de fazer dezena. E a possibilidade de formar um algarismo. Se eu fixei o 1 e o 4, eu só tenho um algarismo para usar. Se eu fixei o 6 e o 4, eu só tenho um algarismo para usar. Então, aqui, na verdade, esses números que estão embaixo da flechinha são o número de possibilidades que vocês têm para usar e construir um número. Quem não entendeu? Pessoal de casa. Pedro, você entendeu? Sim? Luísa, você entendeu? Posso? Sora? Sim, Sora. Tá bom. Fala, Sara. Foi a Brenda que chamou a professora. Fala, Brenda. Ô, Sora, não teria que ter o 3 do número de algarismos, tipo 6, 4 e 1 também? No algarismo? Na unidade? É. Mas olha só, Brenda. Vamos supor que você fixou a unidade no 1, tá? A centena no 1. Então, o número vai ser 100 e poucos. E a dezena no 4. Quantas possibilidades tu vai ter de unidade tendo só esses 3 números? Uma. Ah, Sora, desse estilo aí que fez ali das pessoas da foto, eu achei mais fácil de entender. Entendi. Mas é que você pode construir assim aos pouquinhos, Brenda. Você vai fazendo as caixinhas, então, entendeu? Se eu for fazendo as caixinhas assim, eu também vou chegar na mesma coisa aqui. Você entendeu, Agatha? Ó, tenho 3 possibilidades de centena. Ou vai ser 100 e poucos, ou 400 e poucos, ou 600 e poucos. No momento que eu fixei a centena, quantas possibilidades eu vou ter de dezena? Fixei o 1 como centena. Meu número vai ser 100 e poucos. Ou vai ser 40 e poucos a minha dezena, ou 60 e poucos a minha dezena. Ou eu vou fixar o 4. Quantas dezenas eu vou conseguir construir? Ou com 1 ou com 6. Ou eu vou fixar o 6. Ou com 1 ou com 4 vai ser a minha dezena. Agora eu vou fixar a centena e a dezena. Quantas possibilidades eu tenho de pegar a unidade? Só uma. Você entendeu, Rebeca? Certo? Você tem que cravar uma, você tem que fixar uma para olhar para as outras, entenderam? Na aula que vem a gente vai continuar mais, tá bom? A gente vai fazer mais exemplos e muitos exercícios. Não se preocupem. Certo? Tchau, gente. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Sora. Tchau.